Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de uma obra de Shakespeare chamada A Tempestade. É uma obra que muitos consideram como sendo a despedida de Shakespeare do teatro, pelo próprio discurso que o personagem principal faz no final do livro e pelo fato de ter sido uma das últimas obras de Shakespeare. Quer conhecer um pouquinho mais sobre A Tempestade? Vem aqui comigo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Bem, como é que eu começaria falando da obra A Tempestade? Que ela é uma das obras mais loucas que Shakespeare já fez e você vai encontrar esse comentário em muitos lugares. Por que louca? Porque se passa numa ilha, tem os elementos da natureza, Próspero é um grande mágico e mago e faz um monte de feitiçarias. Então é uma história bem mais solta, digamos assim, em termos de personagens, mas que, ao mesmo tempo, segue toda a parte que Aristóteles fala que uma obra deve ter para ser uma boa obra, né? Aristóteles fala que uma boa obra de teatro ela tem apenas um espaço, um tempo e uma ação. É quase uma tríade, né? Aí do teatro grego. Então, um espaço ou cenário. No caso da Tempestade que a gente vai ver, check. Por quê? Porque tudo se passa em uma ilha, né? É um tempo curto, realmente, a peça toda se passa em algumas horas. Ela começa ali, né, no meio da tarde, vai até o dia seguinte. E uma ação única. O que é uma ação única? Poucas histórias paralelas, né? Para Aristóteles, se você começa a colocar muitas histórias que se misturam e tal, você acaba deixando as pessoas dispersas, elas não sabem aonde prestam atenção. Então o ideal é a gente ter uma única história ou poucas histórias paralelas, e isso realmente acontece na obra da Tempestade. A gente tem poucas histórias ali cômicas, poucos complementos, é mais a história realmente de Próspero, ok? Então ela é doida, mas ela é aristotélica. Eu trouxe aqui os personagens, né, só para vocês terem uma ideia de que são vários, e a gente vai falar muito do Próspero, que é o legítimo duque de Milão, que é o mago, que é o personagem principal da história, é o Próspero. Antônio, que é o seu irmão e que usurpou o ducado, né, tirou ele de Milão, a gente já vai ver como é que ele faz isso, ficou no lugar do irmão. Ferdinando, que é filho do rei de Nápoles, ele é importante porque ele vai casar com a Miranda, que é a filha de Próspero, certo? E o Gonzalo, que é um velho e honesto conselheiro que vai ter um papel extremamente importante no nosso enredo. Então, de todos os personagens que a gente tem, vou pedir para vocês prestarem atenção nesses 5, que é onde acontece o enredo principal da história. Então, vamos lá. A história começa explicando a traição que Próspero sofreu do seu próprio irmão. E por que ele sofre essa traição? O irmão acha que ele não está apto para reinar porque ele estuda demais. Ele prefere ficar estudando e até deixa o reinado na mão do irmão. Então a obra fala assim, ó: nas artes liberais, nelas tendo depositado todo o meu interesse e dedicação, o governo eu deixei para o meu irmão, e do meu estado fui ficando estrangeiro, arrebatado e absorto que estava em estudos secretos. Então, os estudos secretos são justamente de magia, de alquimia, né? Por isso que o Próspero é uma espécie de mago aí na história. O rei de Nápoles, inveterado inimigo meu, dá ouvidos ao pedido de meu irmão, ou seja, em troca das premissas acordadas, de homenagens e um tributo, ele deveria extirpar-me do ducado. Então o que a gente tem? O irmão do Próspero e o rei de Nápoles se juntam para fazer com que Próspero perca a cidade de Milão. E como eles fazem isso? A ideia é que Próspero e a filha sejam colocados em um barquinho em alto mar com um furo, um barco furado, literalmente um barco furado.
onde eles com certeza morreriam afogados. Essa seria a ideia. Só que Gonzalo, que é um homem honesto, né, ele é um cavaleiro honesto, ele não consegue fazer isso. E então ele coloca realmente os dois dentro de um barquinho, só que ele deixa água, deixa comida e alguns livros, né? Esses livros dos estudos secretos de Próspero, Gonzalo coloca e deixa eles realmente à deriva, mas com chances de sobrevivência. E os dois, então, Próspero e a filha bem pequena, acabam numa ilha. E essa ilha, nessa ilha, então, que a história vai acontecer e que Miranda vai crescer, né? Vai se tornar adulta depois de muitos anos que eles estão nessa ilha. E em determinado momento acontece uma grande tempestade e um navio naufraga. Esse navio que está naufragando, aqui é uma obra linda de Waterhouse mostrando justamente Miranda olhando para o navio que está afundando. Está vendo lá no cantinho, o navio afundando? E Miranda está muito preocupada, diz assim, ai meu pai, que as pessoas tal. E o Próspero fala, Miranda, não se preocupe, sou eu que estou fazendo isso tudo, eu sei o que estou fazendo, todos eles vão sobreviver, ninguém vai morrer, você pode ficar tranquila. Então Próspero, a gente já começa a ver que Próspero está criando uma situação. Ele gerou a tempestade para justamente gerar o naufrágio e obrigar as pessoas a irem para a ilha. Quem é que está nesse navio, Renata, para ele ter tanto interesse? Justamente as pessoas que o traíram. O rei de Nápoles, o filho dele, né? E o irmão. Eles estão voltando do casamento da filha do traidor do rei de Nápoles, né? A filha se casou na África e eles estão voltando, então, para a Itália. E é nessa volta que Próspero percebe a oportunidade de fazer um acerto de contas. Então ele gera a tempestade, o navio naufraga e todas essas pessoas acabam tendo que ir para a ilha. E é engraçado, né, que Shakespeare coloca, achei engraçado essa frase, né? O inferno está vazio e os demônios estão todos aqui, né, nessa ilha. E eles agora vão começar a viver o enredo de fato. A tempestade, do jeito que aconteceu, dividiu os tripulantes em 3 grupos, que na verdade é o Próspero, né? O Próspero que fez essa divisão para que ele pudesse fazer com que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. Então, os marinheiros ficam dormindo no porão, Ferdinando, que é o filho do rei, né? Fica sozinho, porque ele já está tramando ali casar ele com a Miranda. E os outros, né, cavaleiros ali montam um outro grupo, onde tem Alonso, que é o rei de Nápoles, né, e o irmão dele, o usurpador. Então estão os 2 traidores juntos, e Gonçalo, que é aquele que deveria ter matado os 2 e não fez. Então eles estão todos juntinhos. A gente tem esses 3 grupos, né, dentro da obra. Aí a gente começa a entender como é que foi a vida deles nessa ilha. Porque, a princípio, a gente pode achar que a ilha era abandonada, era uma ilha vazia. E não era. Nessa ilha vivia uma bruxa, Sycorax. Era uma bruxa repugnante que virou anã, de tão curvada pela idade e pela inveja. Olha só, que descrição. Tá aí uma fotinho, né, uma selfie da Sycorax. Uma anã curvada pela inveja, ou seja, ela é má. E ela era a rainha, né, da ilha, ela era a dona da ilha porque não tinha mais ninguém. E ela tinha um filho, que é Caliban, que é colocado ali como um meio animal, meio monstro, meio humano, né, uma figura ali mais indefinida, mais bruta, né? E Ariel, que é um ser do ar, como se fosse um elemental, como se fosse os ventos, né? Os elementais dos ventos. E Caliban, então, depois que a bruxa é retirada da história, né? Próspero cuida bem de Caliban, apesar dele ser um monstro e tal, e tudo dá certo até Miranda crescer. Né? Quando Miranda cresce, se transforma numa mulher muito bonita, Caliban tenta violentar Miranda. E a partir de então, ele é preso e ele é obrigado a ficar obedecendo o Próspero.
Então são dois seres que obedecem Próspero: Caliban, que é monstruoso, e Ariel, que é o elfo, que é bom. Ariel é bom, Caliban não é bom. Deixou de ser bom, né, no momento em que tentou violentar Miranda. E aí então o Próspero agora é o novo rei da ilha, com esses dois seres trabalhando para eles. Aqui é importante essa ideia, porque dentro da história, Caliban também tenta fazer com que ele perca o reino, né? Quase um segundo golpe de Estado ali que o Caliban tenta fazer, mas não funciona, não dá certo. Ferdinando está lá sozinho, né? Nas divisões que aconteceram. E agora, Próspero vai fazer com que ele conheça Miranda. Ele vai fazer com que os dois se unam. Então, o que acontece? Como Ferdinando foi para um lado da ilha e o pai para o outro, né, o rei de Nápoles para o outro, o Ferdinando acha que o pai morreu e o pai acha que o Ferdinando morreu, né, porque ninguém percebe que tem outras pessoas ali na ilha. São histórias que vão acontecendo paralelas, né? Aí o Ariel, que é um elfo bom, né, a pedido de Próspero, enfeitiça Ferdinando e leva ele até onde está Miranda. E no momento em que ele vê Miranda, ele se apaixona perdidamente. E aqui é interessante que Shakespeare traz essa estrutura da purificação do cavaleiro. Para que ele seja merecedor de Miranda, ele vai passar por uma série de provas que Próspero vai passar para ele, vai passar para o Ferdinando. E é engraçado porque parece que Próspero esperava que ele fosse um pouquinho mais devagar, mas a paixão assim é tão intensa que ele vai muito rápido, né? Aí o Próspero se mete no meio e fala não, né? Agora pera aí que não é bem assim. E olha as provas que ele dá, que fica meio cômico, né? Vou amarrar teu pescoço e pés juntos, vais beber a água do mar, vais comer mexilhões não comestíveis dos regatos, e raízes ressequidas e insípidas e enjoativas, e as casacas de onde aninham as borboletas do orvalho, né, que é o casulo ali. Então ele agora vai passar uma série de provas, de coisas terríveis que vão provar o amor de Ferdinando por Miranda. E ele vai, aos poucos, então, fazendo essa purificação. E ele passa, Próspero fica muito feliz que Ferdinando se mostra no nível, né, se mostra um grande cavaleiro e digno, digamos assim, da sua filha Miranda. Então Ferdinando passa nas provas e o Próspero explica para ele o que aconteceu. Ó. Se exigir disciplina de excessiva austeridade, isso fica retificado por sua compensação, que é a Miranda, né? Todas as tuas humilhações foram tão somente meu modo de testar o teu amor, e tu passastes admiravelmente em todas as provas. Aqui, diante dos céus, ratifico meu rico presente, que é dar a mão da Miranda em casamento. E é feito um casamento onde são convidadas divindades gregas e tal, e depois isso tudo se esvanece, né? Esse casamento ele é feito, mas ele é um casamento feito de sonhos, né? Desse material que é feito os sonhos. E o que é interessante aqui são as provas, né? Para você, no caso aqui, Ferdinando e Miranda é ligação de céu e terra, é matéria e espírito, né? É a união dos dois mundos, que é a forma que Próspero vai encontrar justamente de harmonizar tudo o que aconteceu. Ele está casando a filha dele com o filho do rei de Nápoles, que tirou o trono dele. Então, de certa forma, ele está fazendo uma aliança, onde ele vai conseguir desfazer esse mal-entendido, né? Ele vai conseguir fazer esse acerto de contas, e esse é o primeiro passo, ok? Então, ele dá Miranda e Ferdinando, e eles ficam numa parte da ilha ali, justamente, né, curtindo uma pequena lua de mel. Do outro lado, a gente tem o Alonso, né, Sebastião, Antônio, Gonçalo, tal, todo mundo, aquele terceiro grupo que foi dividido. E eu acho engraçado porque Gonzalo fala assim, né, quem hospeda todos os pesares que lhe aparecem, o que ganha esse anfitrião é uma dor no coração.
Então eles estão discutindo sobre as dores que as pessoas levam, né, na vida. E ele fala que se você pegar todos esses pesares e guardar, né, não souber tirar, não souber limpar, você vai ganhar uma grande dor no coração. Então não faça isso. E aqui eles começam a notar que tem alguma coisa estranha. Dos cavaleiros que estão lá, ele fala assim: meu rei, nós estávamos comentando que os nossos trajes parecem agora tão novos como quando estávamos em Tunis, né, no casamento de vossa filha, que agora é rainha. Eles falam assim: que estranho. A gente naufragou, a gente veio a nado, e a gente chega aqui e a roupa está igual. Eles começam a notar, né, são as dicas que vão aparecendo de que é uma grande magia, né? Tem algo estranho por aqui, é isso que eles estão começando a perceber. E eu trouxe aqui para vocês uma parte da obra que Gonzalo vai falar do que seria um bom reinado, né? O que seria um bom rei. É uma parte da obra conhecida como a Utopia de Gonzalo. E ele fala o que Gonzalo faria. Lembra que Gonzalo é justo, é um bom cavaleiro, é aquele que salvou, né, Próspero e Miranda. Olha só o que ele fala. Se eu colonizasse esta ilha, meu senhor, e se eu fosse o rei dela, o que eu faria? Nessa nação faria tudo ao contrário. Não admitiria nenhum tipo de comércio, nenhuma espécie de magistrado, as letras desconhecidas, riqueza, pobreza, criados, nada. Contrato, herança, propriedade de terra, cultivo, vinhedo, nada. Nenhum uso de metal, milho, vinho ou azeite. Sem trabalho, todos os homens ociosos, todos. E as mulheres também, mais inocentes e puros. Tudo que a natureza produz seria de uso comum, sem suor ou esforço, não haveria traição, crime, espada, lança, faca, espingarda ou engenho, pois a própria natureza proveria fartura em tudo, toda abundância, para alimentar o meu povo inocente. Com tal perfeição eu governaria, meu senhor, a ponto de superar a idade de ouro. Gente, dá para interpretar mil coisas aqui, né? Essa utopia de Gonzalo é interessante porque na época de Shakespeare é o que está acontecendo ali dentro da filosofia também, né? Você tem várias pessoas trazendo as suas cidades utópicas, os seus estados, né? As suas formas de vida, justamente para contribuir com a criação dos novos estados que estão surgindo. E aqui Shakespeare coloca, né? Seria a sugestão de Shakespeare. Ao mesmo tempo, ele dá uma impressão do tipo assim, olha, cansei um pouco, até porque muita gente acha que é a despedida de Shakespeare, né? Então ele está falando, ó, eu quero viver de outra forma, eu quero viver de outro jeito, né? Vou me retirar aqui dessa maneira com que as coisas são feitas. Então dá para interpretar bastante coisa aqui nas palavras de Gonzalo, ok? Aí o que acontece? Ele depois junta todo mundo e vai explicar o que está acontecendo. Então Próspero coloca todos os inimigos, Ariel, né, enfeitiça todo mundo, leva todo mundo para o lugar. Próspero faz um círculo no chão e ele começa então a finalizar a história. Ele começa a explicar o que está acontecendo. Então ele fala assim, opa, aqui. Cadê? Volta. Aqui. Pronto. Isso. Aí Próspero fala assim, eu aqui agora renuncio a essa mágica escabrosa, quebro minha vara mágica, enterro-a em grande profundidade no solo e depois, tão fundo que nenhuma onda possa dele captar o ego, afogarei o meu livro. É como quem diz assim, fechou a experiência, fiz o que eu tinha que fazer. Agora não vou usar mais de magia, né? E aqui a gente pode pensar que a arte é uma grande magia, né? As artes são mágicas porque levam a gente para outros lugares para acertar as contas, que é mais ou menos o que ele está fazendo. Então Próspero vai, fala de um, para o irmão, para o rei de Nápoles, para o Ferdinando, para Ariel, para Caliban e tal, fala com todo mundo o que cada um fez de bom e fez de mal. E o feitiço morre então. Ou seja, agora eles não estão mais sob o poder de Próspero. E aí Gonzalo faz uma síntese. Ele fala assim, gente, não fica triste não, olha só, alegrai-vos com uma alegria além do comum, e celebrai em ouro puro, em eternos e monumentais pilares,
Em uma viagem, Claribel encontrou seu marido em Tunis. Claribel, lembra que é o barco, né? O navio está voltando de um casamento, era o casamento da Claribel. E Ferdinando, seu irmão, encontrou uma esposa onde ele mesmo estava perdido. Então olha só que coisa boa, os 2 filhos do rei estão bem casados. Próspero reencontra seu ducado em uma pobre ilha, né? Justamente porque quando ele chega e fala o que cada um fez, ele fala, ó, e Milão é minha, né? Eu vou voltar para tomar posse. E nós todos reencontramos a nós mesmos, quando nem mais éramos donos de nossas próprias vontades. Ou seja, quando eles estavam enfeitiçados, né? Eu gosto dessa parte, porque todo mundo ganha. E, de certa forma, reencontrarmos a nós mesmos é o que todo mundo quer. É o que todo mundo está procurando, né? A busca da sua própria essência, a busca das suas virtudes, daquilo que a pessoa tem de melhor, né? A busca pela nossa própria essência foi feita, né? E todos a encontraram dentro dessa ilha, justamente com os feitiços de Próspero. Então Gonçalo, né, que é a representação da virtude aí dentro do grupo, faz essa síntese. Próspero perdoa todo mundo, porque afinal de contas a gente sabe que Próspero é legal, ele liberta todo mundo e convida as pessoas a dormirem na ilha e irem embora pela manhã, né? Ou seja, eles naufragam, chegam, dormem e no dia seguinte eles vão embora. E ele vai contar a história dele e que depois ele vai para Milão, né, para pegar o ducado de volta e o casamento da filha. E aí chega a despedida de Próspero, que é justamente a parte que as pessoas muitas interpretam que é a despedida do próprio Shakespeare, do teatro. A despedida de Próspero, então, é assim: agora meus feitiços estão todos terminados, agora é por meu mérito se tenho algum poder, que não é grande coisa, pois eu devo lhes dizer, preciso ficar aqui pelos senhores confinado, ou parto para Nápoles. Então, o que ele está falando aqui? Ele abre mão, né, dos feitiços e agora ele vai ver se ele tem poder por ele mesmo. Se Shakespeare está se despedindo, né, os feitiços seriam a arte. E ele mérito agora como um homem, né, não um artista. Mas pelo não me deixem ficar nesta ilha nua por vocês enfeitiçados. Se já recuperei do meu irmão meu ducado, se já lhe perdoei o usurpador, então libertem-me. Então ele agora está falando com a plateia, certo? Ele está falando com a plateia. Ele diz, olha, eu resolvi minhas coisas, estou abrindo mão aqui da feitiçaria, perdoei quem me traiu, me deixem ir embora, né? E como que ele faz isso, né? Libertem-me da minha atroz prisão ainda agora, com palmas, com aplausos, com as mãos tão generosas. E as cálidas palavras que das bocas vão soprar, e meus planos vão frustrar ou minhas velas enfurnar. Então ele está falando o quê? Batam palmas se vocês gostaram. É como se fosse assim, o bater de palmas de vocês, mostrar que eu fiz alguma coisa, que eu deixei algum legado, é o que vai fazer com que eu vá tranquilo, né? Seguindo o meu caminho. Tentei sim agradar, né? Todo artista está querendo entrar em contato com o seu público. Os meus espíritos escravos agora já me faltam, e os encantos de minha arte, né? Que era o Caliban e o Ariel que ele libertou. Sem eles, o meu fim é desespero, é precisar das preces dos senhores. Então, se eu não tenho mais a magia, né? A magia da arte, a magia de Próspero, agora depende das pessoas. Elas sabem atacar com sensibilidade penetrante a compaixão divina, perdoando toda falha e omissão. Então ele pede que façam com ele o que Próspero fez com os personagens, né? Perdoem a mim da mesma forma que Próspero pôde perdoar os outros, né? Assim como vocês obtêm perdão por seus pecados, eu posso com sua indulgência ser libertado, que são as palmas, né? E aí, né, quando a peça acontece, as pessoas batem palma, né? É aquela bagunça dentro do teatro. E aí Próspero sai e acaba a história. Repara que é uma história com muita intensidade, né?
Os personagens as coisas acontecem realmente muito rápido, como Aristóteles indica. E aqui a gente pode falar de temas que a gente encontra dentro da obra, eu já comentei algum deles enquanto a gente conversava também. A usurpação do trono, que é o que acontece, né, quando o Próspero é traído, ela é a inversão da ordem do universo. Porque a gente sabe que todo usurpador precisa ser retirado. A gente não pode deixar um rei injusto, uma pessoa que não merece, né, que não é digna daquela posição, continuar lá. Então, a inversão a volta, né, para a ordem correta é o objetivo e é o que acontece no final, né, no final da obra. O irmão é retirado e Próspero volta a ser rei. Então, a ordem foi tirada e agora a ordem é restaurada, né? A tempestade é o ponto de virada, que é onde começa a história. E é interessante que no Rei Lear também a tempestade é um ponto de virada, né? E traz o elemento água, essa coisa de todo mundo ter que se purificar, ter que passar, né, por esse elemento úmido mesmo. Não é à toa que quando a divindade quer purificar a humanidade, ela manda dilúvios, né? Então é uma espécie de um dilúvio aqui que aconteceu para que exista um acerto de contas. E é o que Próspero consegue fazer. Ele leva todos os personagens que ele precisa para resolver a situação até a ilha. É como se ele, com a sua magia, conseguisse montar um outro universo aonde as pessoas lá dentro agora vão se entender, vão se encontrar, como diz Gonzalo, e a gente vai conseguir depois voltar para o mundo, né, sair da ilha com essa ordem reestabelecida. De certa forma, eu gosto de pensar que é como a magia do teatro, né? O teatro leva a gente até um ponto, e a ideia do teatro mistérico grego, ele leva a gente para um teatro. Aí a gente tem uma vivência, uma experiência e volta para o mundo harmonizado, diferente, purificado, ok? Então esses são os elementos que eu queria trazer para vocês da história. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Claro, eu sempre indico que vocês leiam a obra, né? Porque os resumos não substituem o original, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.